Imagine acordar em um mundo onde tudo o que você conheceu virou cinzas. Sua família foi destruída, sua cidade desapareceu, e você acredita ser a única pessoa restante na face da Terra. O que você faria para sobreviver? Como justificaria atos impensáveis em nome da preservação? Essa é a história das filhas de Ló, uma narrativa chocante, polêmica, mas profundamente humana, que revela os limites da fé em meio ao caos. Hoje vamos mergulhar em um dos episódios mais controversos da Bíblia. Uma história que muitos evitam, mas que esconde lições cruciais sobre desespero, consequências das escolhas e a graça de Deus que persiste mesmo nos piores erros. Atenção, este vídeo não vai apenas contar o que aconteceu, ele vai desafiar você a confrontar as Sodomas e Gomorras da sua própria vida. Será que em momentos de pânico, você também já agiu como as filhas de Ló? Sodoma não era apenas uma cidade rica. Era um símbolo da degradação humana. Suas ruas, cheias de luxo, escondiam um coração podre, a violência, a exploração dos fracos e uma perversão que desafiava os limites da dignidade. Ló, sobrinho de Abraão, escolheu viver ali. Mas por quê? Talvez pela ilusão de que poderia ser luz em meio às trevas ou talvez pela sedução do conforto material. Mas há um preço para quem se aproxima do abismo. Ló, mesmo sendo considerado justo, permitiu que sua família respirasse o veneno daquela cultura. Suas filhas cresceram vendo a normalização do pecado. A prostituição, a ganância e a falta de compaixão eram um novo normal. Quantos de nós hoje também habitamos em Sodomas internas? Lugares onde negociamos nossa integridade por um pouco de segurança, status ou prazer passageiro. Ló nos alerta, nenhuma riqueza compensa a perda da alma. Naquela noite, o juízo chegou. Os anjos deram uma ordem clara para fugirem e não olhar para trás. Mas a esposa de Ló hesitou. Em seu coração, ainda havia apego àquela vida. Quando ela olhou para trás, se transformou em estátua de sal, um símbolo eterno do perigo de se agarrar ao passado. Ló e suas filhas correram para a cidade de Zoar, mas o medo os perseguiu. Ele, um homem outrora respeitado, suplicou para se esconder em uma caverna no deserto. Ali, longe de tudo, a família enfrentou o vazio. Não havia mais cidade, nem mãe, nem irmãos, nem mesmo um futuro. Apenas 3 sobreviventes, carregando traumas e perguntas sem resposta. Quantas vezes corremos para cavernas das emoções por medo de enfrentar a vida? A caverna de Ló não era apenas física, era um estado de espírito. Um lugar onde a fé se apaga, e o desespero se torna o único conselheiro. Na escuridão da caverna, as filhas de Ló enfrentaram um dilema devastador. Acreditavam ser as últimas pessoas na terra. A destruição de Sodoma para elas, não foi local, foi o fim do mundo. Seu pai estava velho e não havia homens para dar continuidade à linhagem. Em sua mente distorcida pela dor, elaboraram o seguinte plano: embebedar Ló e se deitar com ele para gerar descendentes. Para nós, é chocante. Mas para elas, era uma solução desesperada. Essa união, naquele contexto, não foi um ato de luxúria, mas de desesperança extrema. Do ponto de vista psicológico, entende-se que o isolamento e o trauma podem confundir o discernimento. Quando nos afastamos da comunidade e da voz de Deus, até o inaceitável parece justificável. As filhas de Ló agiram não por maldade, mas por causa de uma fé frágil, acreditavam que Deus havia desistido delas. E a pergunta-chave para você é: quantas decisões catastróficas você já tomou porque achou que Deus estava em silêncio? Se você se sentir confortável, fique à vontade para responder nos comentários. Das relações entre Ló e suas filhas nasceram Moabe e Ben-Ami, pais dos Moabitas e Amonitas, povos que, no futuro, seriam inimigos de Israel. Mas há uma ironia divina aqui. Deus, em sua graça, transformou até mesmo essa tragédia em parte de seu plano. Rute, uma Moabita, primeiramente se tornou descendente de Davi e depois de Jesus também. No entanto, as filhas de Ló nunca viram essa redenção. Elas carregaram o peso de suas escolhas até o fim. Seus nomes sequer são mencionados na Bíblia, um silêncio que fala mais que palavras. Nossos erros podem ter consequências duradouras, mas nenhum pecado está além da graça e bondade de Deus. A pergunta é:
Estamos dispostos a esperar pelo tempo de Deus? Ou temos forçado soluções com nossas próprias mãos? Ló teve uma história trágica. Ele sabia da maldade de Sodoma, mas permaneceu. Ele ouviu os anjos, mas não protegeu sua família do desespero. Ele se embriagou na caverna, ignorando seu papel como líder. Seu silêncio e passividade contribuíram para a tragédia. Deus poupou ele do fogo, mas ele não escapou das cinzas de suas próprias escolhas. Sua história nos ensina que a fé passiva, aquela que apenas sobrevive sem buscar intimidade com Deus, é tão perigosa quanto a rebeldia. Quantos Lós modernos existem hoje? Homens e mulheres que conhecem a verdade, mas se calam diante da corrupção. Que fogem do juízo, e encontram refúgio no mundo e não em Deus. Antes de partirmos para os ensinamentos finais, reflita: qual é a sua caverna? O que você teme perder a ponto de agir contra seus princípios? A resposta pode mudar seu destino. A história de Ló e suas filhas termina em uma caverna, mas não é ali que Deus os deixa. Das cinzas de Sodoma e das escolhas desesperadas daquelas mulheres, nasceram nações. E séculos depois, da linhagem de Moabe, surgiria Ruth, uma estrangeira que se tornaria descendente do rei Davi e finalmente de Jesus Cristo. Isso nos revela algo profundo: Deus nunca perde o controle, mesmo quando perdemos a esperança. Mas como transformar essa história em sabedoria para nossas vidas? Como evitar as cavernas do desespero e caminhar em direção à luz? Aqui estão 3 lições para você. Ló escolheu Sodoma pela segurança econômica, mas perdeu a segurança espiritual. Suas filhas absorveram os valores de um lugar onde a vida humana não tinha valor. Quantos de nós hoje também habitamos em Sodomas? Essas Sodomas de hoje podem ser no seu trabalho que te afasta de Deus devido ao seu mau testemunho. Sodoma pode ser um relacionamento que corrói sua identidade em Cristo. Sodoma pode ser o medo de ser julgado, que o impede de falar a verdade. A ordem de Deus para Ló ainda ecoa nos dias atuais. Fuja e não olhe para trás. Não espere até que o fogo do juízo comece e abandone hoje o que enfraquece sua fé. Faça um inventário da sua vida. O que você precisa deixar na porta da caverna? Os confortos? Os vícios? Ou até pessoas que o arrastam para longe de Deus? Então corra para Zoar, o lugar pequeno, mais seguro, onde Deus te guardará. As filhas de Ló acreditaram que o mundo havia acabado. O isolamento as cegou para a verdade, mas Deus nunca as abandonou. Elas confiaram mais em seu próprio plano desesperado do que no Deus que as salvou do fogo. Quantas vezes agimos assim? Nos trancamos em cavernas de solidão após um fracasso, ou em depressão após uma perda. Achamos que ninguém mais existe, que não há saída. Mas a realidade é que Deus está do lado de fora da caverna, chamando você para um novo começo. Então quebre esse isolamento. Converse com um líder espiritual, um amigo maduro na fé. Em vez de você dizer: e se eu falhar? Diga: mesmo que eu falhe, Deus me sustentará. Como diz no Salmo capítulo 23 versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lembre-se, a última palavra é sempre de Deus. Ele transformou a vergonha de Moabe em parte da genealogia de Cristo. Então imagine o que ele pode fazer com a sua história. As filhas de Ló cometeram um erro gravíssimo, mas seus descendentes foram incluídos no plano divino. Isso não justifica o pecado, mas revela a graça que alcança até os cantos mais sombrios. No entanto, redenção não significa ausência de consequências. Moabe e Amon enfrentaram séculos de conflitos com Israel. Da mesma forma, nossas escolhas erradas podem deixar cicatrizes, mas Deus é fiel e justo, e na sua bondade, está sempre pronto para nos perdoar diante de um verdadeiro arrependimento. Não se apresse em consertar o passado. Em vez de agir como as filhas de Ló, que forçaram uma solução, espere em oração. Abrace o arrependimento genuíno. Pecado não é apenas errar o alvo, é quebrar relacionamento com Deus. Se volte para Ele e não para a sua própria sabedoria. Estude a história de Ruth. Veja como uma moabita,
parte desse legado conturbado, se tornou um elo na corrente da redenção. Deus escreve histórias longas, e você está no meio da sua. Ló viveu o suficiente para ver suas filhas gerarem nações, mas não sabemos se ele encontrou paz. Sua história nos alerta que é possível ser salvo do fogo e ainda perder a alegria da salvação. Hoje, você tem uma escolha. Continue na caverna, acreditando que Deus se esqueceu de você. Ou saia, mesmo com medo, e reconstrua sua vida sobre a rocha firme que se chama Jesus Cristo. Aquelas mulheres, em seu desespero, não imaginaram que séculos depois, o Salvador nasceria de sua linhagem. Da mesma forma, você não pode ver o que Deus fará do seu futuro com sua obediência de hoje. Não importa o que você enfrentou, o que fez ou o que foi feito contra você. A cruz de Cristo é maior que Sodoma, maior que a caverna, maior que qualquer erro. Ele já pagou o preço. Sua parte é confiar, obedecer e caminhar. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que está em uma caverna. Diga nos comentários, eu preciso de ajuda, e nosso grupo de oração estará intercedendo por você. E assista ao próximo vídeo sugerido. Deus te abençoe rica e abundantemente.